fazer aquela parte lá da APS lá? Não, é só semana que vem. É 18, peraí, deixa eu ver as datas certinhas aqui de vocês. Da APS vai ser, de vocês vai ser 19 e 26. Hoje a gente fecha só o conteúdo, falando do tema 9 e 10. Beleza, Então vamos lá, beleza. vamos iniciar aqui. Hoje nós estamos com a aula de sistemas operacionais, no dia 12/5/2020, para a turma 135. Como havia combinado, a gente vai estar falando dos temas 9 e 10 hoje, que é a parte de gerência de memória, tá bom? Então, para isso, vou estar compartilhando minha tela aqui com vocês, para que a gente possa acompanhar aí os slides e um documento do Excel que eu criei para a gente poder fazer uma parte mais dinâmica para tentar ajudar aí na interpretação de vocês. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui no PowerPoint, aula 08. Vamos lá. Então, a gente começa falando hoje de gerência de memória, o último assunto aí da nossa matéria, e já no primeiro slide ele coloca aí, na verdade, qual é o grande motivador, né, da gente trabalhar da gente apresentar esse assunto, né, de gerência de memória. Qual é a grande importância disso dentro de um sistema computacional? Então, ele coloca aqui alguns itens assim bastante relevantes. Ele coloca lá, por exemplo, peraí que chegou alguém aqui. Já entrou. Ele coloca, primeiro, que a memória principal é um recurso escasso. Então, a gente não tem muita disponibilidade de espaço dentro da memória principal. A gente sabe que a memória principal, comparada a uma memória secundária, ela é muito pequena, ela tem uma capacidade de armazenamento muito pequena. E, considerando um sistema atual de multitarefa, a gente vê que a concorrência ao uso da CPU é muito grande. A gente tem várias tarefas a todo momento concorrendo ao uso da CPU. E necessariamente essas tarefas precisam estar armazenadas, essas que vão ser executadas pela CPU, elas precisam estar armazenadas na memória principal. Então existe uma necessidade muito grande de gerenciar essa memória de forma que a gente consiga manter ali dentro o maior número de tarefas, processos que precisam ser executados, de uma forma a otimizar esse processo. Por quê? Caso esses processos que vão ser executados estejam dentro da memória secundária, isso tem um custo computacional muito grande, que é o quê? Fazer a leitura no dispositivo de armazenamento como esse, a memória secundária é bem mais lenta, né, do que o nosso processador, trazer essa informação para dentro da memória principal, para que depois a CPU possa acessar a partir da memória principal. Então imagina, eu vou acessar o processo 1 agora. Caso esse processo 1 não esteja na memória principal, a CPU vai ficar parada, esperando uma leitura no HD, trazer para a memória principal, para depois da memória principal trazer para dentro da CPU. Isso é desperdício de tempo, a gente já falou sobre isso. O objetivo é que isso não ocorra durante a execução de tarefas. Um outro ponto que ele bota lá, o SO se preocupa em não ocupar muito espaço de memória e fazer o uso de forma otimizada. Então ele tenta a todo momento fazer o uso dessa memória da melhor maneira possível. Então por isso que ele tem um módulo só de gerência. A gente vai ver como é que ele trabalha daqui a pouquinho. O gerenciamento da memória é um dos fatores mais importantes num projeto de SO, e a gerência de memória tenta manter na memória principal, como a gente acabou de falar agora, o maior número de processos residentes, permitindo maximizar esse compartilhamento do processador. Tá ok? Então esse é o cenário que a gente vai estar trabalhando hoje. Vamos lá. A gente vai falar aqui, como a gente falou em tudo da nossa matéria, a gente vai falando num sistema de evolução. A gente começa falando dos modelos de utilização de memória mais antigo e a gente vai evoluindo até chegar ao que a gente tem hoje, tá? Justamente para a gente conseguir entender o porquê que isso funciona hoje, dessa forma que a gente vai visualizar lá na frente. Então vamos lá. Primeiro modelo que ele apresenta para a gente de alocação de memória, né, como eles chamam, é o que ele chama aqui de alocação contígua simples, onde ele bota lá, apenas um usuário pode dispor daquele recurso. E caso o programa do usuário não preencha a memória totalmente, existirá um espaço livre sem utilização. Então vamos lá, para a gente entender melhor isso aí, eu fiz aqui uns esqueminhas aqui no Excel. Na aula de ontem funcionou legal, eu acho que se der tudo certo vai funcionar hoje também. Para a gente poder ver um pouquinho a dinâmica, vocês estão enxergando aí essa planilha do Excel agora?
Sim, sim. Sim? Então, beleza. Sim. Para a gente entender essa alocação contígua simples, o que a gente tem que ver? Vamos imaginar que isso aqui é minha memória, tá? Isso que está aqui na cor cinza. Uma parte dessa memória já foi ocupada pelo sistema operacional. Então, pensando naquele caso de modelos hoje parecido com microkernel, aquela estrutura de microkernel, o que está aqui, na verdade? Só aquele núcleo do sistema operacional, ocupando um pequeno pedaço da memória, deixando o restante da memória livre para os processos, tá bom? Só que na alocação contígua simples, ele diz que toda a memória só pode ser ocupada por um único programa. Então vamos supor que eu tenho lá um usuário que tem 2 programas para ser executados, legal? Esses 2 programas somados, vou até fazer uma alteração nesse valor aqui, que foi copia e cola, eu esqueci de alterar. Vamos botar aqui por 9, tá? Beleza. Deixa eu salvar aqui para o... Então, somando esses 2 programas, eles 2 caberiam aqui dentro da memória, sem problema nenhum. Só que pelo conceito de alocação contígua simples, ele bota lá apenas um usuário com um único processo pode dispor desse recurso. Então, o que acaba acontecendo aqui? Ó? Vamos supor que eu tenho esse processo daqui, tá bom? Eu trouxe para cá, para dentro da memória, tem a capacidade de trazer esse outro programa para cá, tendo espaço suficiente, mas na alocação contígua simples eu não consigo fazer isso. Por que eu não consigo fazer isso? Porque a memória é reservada para um único programa. Tá? Então eu só consigo colocar um programa por vez. Caso o programa não preencha a memória totalmente, existirá aqui um espaço livre. Esse espaço livre de utilização, a gente está dizendo que é um espaço ocioso. Eu não consigo ocupar, mesmo que eu tenha um outro programa aqui do lado. Então esse foi o primeiro modelo que a gente teve de alocação, que foi utilizado nos sistemas monotarefa e monousuário. Então, como só tinha um usuário, só tinha uma tarefa por vez para ser executada, não adiantava eu trazer o programa 2 para cá. Para que eu ia trazer se eu não ia executar ele? Eu só ia executar depois que o programa 1 saísse do processador. O que eu poderia fazer era tentar adiantar esse processo, colocar ele aqui para fazer essa leitura. E quando ele estivesse em condições, ele já está dentro da memória, não precisando fazer uma busca na memória secundária. Mas pela característica principal aí dessa alocação contígua, a gente não conseguia fazer isso. Somente um programa poderia utilizar a memória. Aí é onde ele reforça aqui que a memória está sendo subutilizada. Eu tenho uma área aqui que acaba ficando livre, não pode ser ocupada por outro processo qualquer. Tá legal? Então essa foi a primeira forma de alocação. Só que aqui a gente tinha um problema muito sério nessa alocação, que era o seguinte: vamos imaginar que a gente tem um programa que vai ser executado, que ele é todo estruturado, ele é dividido em módulos, né? Então vamos supor, eu tenho um módulo principal e tenho vários outros módulos que podem ser chamados de acordo com a necessidade. Então eu tenho um módulo de cadastramento, eu tenho um módulo de alteração, eu tenho um módulo de impressão e o módulo principal está rodando. Imagina o seguinte, eu estou rodando o módulo principal, nesse modelo de alocação contígua, tá? Então vamos aqui, vamos voltar lá. Olha aqui, esse aqui é o meu módulo principal. Vou trocar aqui. Ó. Módulo principal. Legal? Deixa eu apagar o restante aqui. Módulo principal. Esse aqui é o módulo de cadastramento. Tá? E cadastramento. Legal? E acabou ficando... Peraí, deixa eu diminuir essa letra aqui, ver se fica melhor. Esse aqui é o meu módulo de cadastramento. Ok? Aí o que vai acontecer? Eu estou aqui executando o módulo principal, não é isso? Na hora que eu preciso trazer esse módulo de cadastramento para cá, por exemplo, estou executando o módulo principal. Num determinado ponto do módulo principal, ele chamou um módulo de cadastramento. Neste modelo aqui de alocação contígua simples, olha o que teria que acontecer. Esse módulo principal teria que sair da memória para eu poder trazer para ele esse módulo de cadastramento. O que acontece? Esse módulo principal aqui foi que chamou esse processo.
que acontece? Quando esse processo terminar, ele vai tentar voltar para o módulo principal e não tem mais o módulo principal aqui. Olha o que vai ter que acontecer. Tirar esse módulo de cadastramento de novo, trazer esse módulo principal para cá. Então fica nessa troca. Essa troca aí gerava um desperdício de CPU muito grande. Então, por conta disso, surgiu uma técnica chamada de overlay, que a gente vai ver aqui agora. Já entrou aqui. Vamos ver essa técnica de overlay. Olha o que ele diz. Ó. É a primeira técnica que possibilita a divisão do programa em módulos, de forma que seja possível a execução independente de cada módulo, utilizando a mesma área de memória. Só o que ele faz aqui? Além da divisão do programa em módulos, ele divide a memória em duas partes. E uma parte fica só para o módulo principal e uma fica como área de overlay. Essa área de overlay aqui é o que ele chama de área de sobrecarga. Eu posso ter aqui dentro, revezando esses outros módulos. Vamos ver como é que isso vai funcionar aqui. Olha aqui. Ó. Dentro da técnica de overlay, eu tenho esse cenário que está aqui. Minha área de memória principal e uma área de overlay aqui, onde eu posso revezar qualquer um desses dois. Então, por exemplo, eu vou trazer agora o módulo de impressão. Então, o módulo de impressão veio, o módulo principal, veja, não saiu da memória. Executei o módulo de impressão, acabou de executar o módulo de impressão. Ele sai, o módulo principal continua. Posso trazer o módulo de cadastro sem grandes problemas, sem precisar tirar esse módulo principal de dentro da memória e ter que ficar fazendo esse revezamento entre o módulo principal e os módulos de sobrecarga com o passar do tempo. Tá legal? Então esse foi o primeiro ganho que a gente teve, mas gerou a partir daí uma possibilidade da gente dividir a memória em pedaços, em partes, né? Que a gente vai chamar daqui a pouquinho de partição. A gente vai ver aqui no slide agora. Vamos lá. Até aqui, pessoal, tá dando para conseguir acompanhar aí, na boa? O que vocês acham? Só para eu ter um feedback aí. Tá sim, professor, tá na boa. Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vimos aqui a técnica de overlay. Agora a gente vai para o primeiro modelo de memória que passa a ser dividida, né? Ela passa a ser particionada, como a gente chama, que a gente chama de alocação particionada. Como os sistemas multiprogramados fazem um uso mais eficiente do processador, como a gente viu lá no final, ele necessita que diversos programas estejam na memória principal, exigindo, então, novas formas de gerenciamento. A primeira que surgiu foi essa daí, a alocação particionada. Então, o que ele faz na alocação particionada? Ele pega a nossa memória e divide ela em partições. Então, vamos ver lá no nosso cenáriozinho do Excel como é que fica. Olha aqui, ó. Esquece isso aqui por enquanto. A gente está aqui, só as partições. Eu criei uma partição de 2K, criei uma partição de 5K e criei uma partição aqui de 11K. Aqui ele está representando aqui os 20K, mas eu acho que é somando também o sistema operacional. Então, 11 mais 5, 16, mais 2, 18, mais 2K aqui embaixo do sistema operacional. Então, ele particionou a memória de forma que eu consiga colocar agora 3 processos aqui dentro. Mas tem algumas particularidades que também foram acontecendo aí de acordo com a evolução. Vamos voltar lá no nosso slide. Então está aqui, ó, as 3 partições que a gente colocou. O primeiro modelo de alocação particionada, ele chamou de estática. Por que esse nome estática? Porque os tamanhos das partições são fixas. Então, eu tenho uma partição de 2K. Ah, eu tenho um processo de 3K. Dá para aumentar um pouquinho essa partição para colocar aí dentro? Não. O tamanho dela é 2K e não pode ser mudado. Só pode ser mudado esse tamanho caso você reinicialize o teu sistema operacional, na época, né, era assim, e você configurava para gerar uma partição de tamanho diferente. Mas a partir do momento que foi iniciado com uma partição de 2, uma partição de 5 e uma partição de 11, essas partições não poderiam ser mudadas. Por isso ela é chamada de estática. E também chamada de absoluta. Por que ela era chamada de absoluta? Porque os processos estavam diretamente vinculados a uma partição. Então, por exemplo, aqui eu tenho um processo de 1K e um processo de 2K. Esses 2 processos cabem dentro da partição 1. Então, lá no código desses processos, eles já eram vinculados a essa partição. Então, toda vez que eu precisasse alocar o processo A, tinha que ser nessa partição. Toda vez que eu precisasse alocar o processo C, ela concorria também no uso dessa mesma partição.
Só que isso começou, e essa é o quê? Alocação particionada estática absoluta. Só que isso começou a gerar alguns problemas. Vamos tentar ver esse problema aqui nesse cenáriozinho aqui. Olha só. Vamos supor que o processo A eu venho alocar na partição 1. Tá legal? Então coloquei ele na partição 1. Vou pegar o processo B, vou colocar na partição 2, que é a partição que ele pode ocupar. Espera aí que não foi. Tá aqui. Ocupou a partição 2. Acho que tem gente querendo entrar aqui. Não, já entraram. Cadê? Então, voltando aqui, ó, eu coloquei na partição 2. Seguindo uma sequência lógica de execução, seria o processo A, processo B e agora o processo C. O que aconteceria aqui? Eu tenho espaço aqui em cima suficiente para colocar o processo C, mas na alocação particionada estática, isso não pode acontecer. Por quê? O processo C está vinculado a essa partição. Então, olha o que eu teria que fazer aqui. Mesmo tendo espaço disponível dentro da minha memória, eu tinha que tirar um processo daqui para trazer o processo C para cá para dentro. E isso gastava o quê? Tempo de processador parado para que eu pudesse trazer esses processos para dentro da memória principal. Primeiro eu teria que tirar um. Olha só o custo disso. Eu tenho que tirar um, mas tenho que tirar e jogar para onde? Para uma memória secundária. Então, olha, o tempo que eu gasto para gravar esse processo na memória secundária, que é uma memória lenta. Depois eu tenho que fazer a leitura dela para trazer para dentro da memória principal. Então, olha só nesse processo de troca aí, quanto que a gente não gastou de tempo. Tá certo? Então, isso aí, na verdade, não é um processo interessante de acontecer, sabendo que eu tenho espaço livre aqui em cima. Mas, como eu disse, a gente ainda está no particionada estática, partições do mesmo tamanho, absoluta. Desculpa, que eu falei partições do mesmo tamanho. Partições com tamanho fixo não podem ser modificadas, e absoluta porque os processos estão vinculados a cada uma das partições. Ok? Então, vamos lá. Avançando aqui, vamos ver como é que isso acontece. Na alocação particionada estática relocável. Isso aqui, na verdade, já foi uma evolução, tá? Ainda continua com a alocação particionada, que é caracterizada pela divisão da memória em partições. Só que agora, veja, é uma fila única de processos que eu consigo fazer o quê? A alocação dentro de cada partição dessa. Então, agora eu vou de acordo com a minha necessidade. Então, vamos lá. Ó. Passando aqui para um outro exemplo. Então, ó, seguindo a ordem, eu tenho processo A, processo B e processo C para ser alocado e depois processo D e assim por diante. Então, vamos lá. Processo A. Vou trazer ele para partição 1. Processo B. Vou trazer ele para a partição 2. Processo C, eu vou trazer ele para onde? Para dentro da partição 3. Por quê? Opa, peraí que acho que... Esse aqui eu tenho que tirar. Olha aqui, ó. Processo C, eu vou trazer ele... Peraí, deixa eu só dar uma olhada. Ah, não, são só 2. Só um minutinho. O processo C eu vou trazer para cá. Ó. Seguindo a minha ordem lógica lá do processo, eu já consigo resolver esse problema aqui. Ó. Olha lá. Ou seja, está lá dentro. Tá legal? Agora eu tenho que alocar o D. Aí sim, dentro de uma alocação particionada, a gente começa a ter um outro problema, que é o quê? Cada partição só pode ter um processo dentro dela por vez. Então, olha o que aconteceu aqui. Essa partição aqui era de 11K. Eu tenho um processo de 2K aqui dentro, que eu coloquei, que é o C, e está me sobrando ainda 9K livre aqui. Pô, 9K dava para eu colocar esses dois processos, não dava? O processo D e o processo E? Só que eu não posso fazer isso enquanto eu estou trabalhando com alocação particionada estática. Por quê? Dentro de cada partição, eu só posso colocar um processo por vez. Na relocável, não tem um vínculo direto de um processo com a partição. Mas, a partir do momento que um processo assume aquela partição é dele. Não pode ser dividida para ninguém, não pode ser passado para ninguém.
Ah, vou dividir aqui, dá no processo B e o processo C vão caber dentro da partição 2. Dá para a gente dividir? Não. Na alocação particionada estática, não. Tá legal? Isso é um ponto importante que a gente precisa saber e a gente vai entender agora por quê. Até aqui, tranquilo? Tá sim, professor, pode ir. Sim? Vamos Beleza. lá. Então, passando aqui para a próxima. Aqui ele mostra para a gente, dentro da alocação particionada estática, como é que essas partições eram definidas, na verdade. Então, a gente tem aqui uma lógicazinha só para a gente poder entender. Se o processo que está aqui dentro, o seu endereço é menor do que o seu registrador superior, então isso aqui são valores que ficam armazenados nos registradores. Então, se for menor, daqui para baixo, peraí, e se o endereço que o programa referenciar for maior ou igual ao limite inferior, então o que eu estou dizendo com essas duas condições aqui? Que ele está aqui dentro, né? O acesso dele é normal. Caso contrário, se for maior do que o registrador superior e menor do que o registrador inferior, significa que ele está acessando a área de memória de outras partições. Então ele gera o quê? Uma exceção. É uma violação de memória, ele vai parar, ele vai travar a sua execução. Quando a gente define esses registradores, a gente, na verdade, está colocando esses dados aonde? Lembra que a gente falou do contexto de um processo? A gente tem o código do processo e em volta naquele círculo eu tenho 3 conjuntos de informações. Contexto de software, contexto de hardware e espaço de endereçamento. Onde começa e onde termina o espaço de endereçamento que foi destinado para aquele processo. É justamente nesse momento aqui que a gente está definindo a partição. Onde começa a partição que foi designada para aquele processo, onde termina. Por isso que a gente não pode fazer uma divisão, como a gente falou aqui. O processo B e o processo C cabem aqui dentro da partição 1? Cabe. Mas a partição 1 está definida, partição 2. Está definida daqui até aqui. Então, isso vai ser o limite do processo B, onde ele pode começar, onde ele pode terminar. Então, por isso, o processo C não pode entrar ali também. Tá legal? Então, seguindo. Por conta desse modelo de alocação, a gente passa a ter um problema que a gente chama de fragmentação interna. Vamos voltar lá para a gente ver no nosso slidezinho aqui. Olha só. Quando eu aloquei o processo A aqui, deixa eu voltar. Ver se eu consigo voltar aqui para a gente poder ver. Ó, eu tenho essas áreas de memória aqui. Eu tenho uma área de 2K, eu tenho uma área de 5K e tenho uma área de 11K. Vamos somar isso tudo aqui, ó. 2K mais 5, 7 mais 11, 18. Vamos somar esses processos aqui, ó. 1, 4, 5, 11, né? 11, 13 mais 13, 16. Em princípio, todos esses processos aqui caberiam aqui dentro. Eu tenho espaço suficiente para colocar eles lá. Mas por conta desse modelo de partições, a gente não consegue fazer isso. Olha só, voltando ao que a gente tinha feito, olha aqui, ó, processo A, aloquei, veja que ficou sobrando um pedacinho aqui. Processo B, eu aloquei, ficou sobrando um pedacinho. Processo C, eu aloquei, espera que ele demorou um pouquinho mais. Processo C, eu aloquei, ainda ficou faltando um pedacinho aqui. Esses pedacinhos aqui, eles estão o quê? Fragmentados. Por eles estarem fragmentados, eu não consigo alocar novos processos nesses fragmentos, mesmo tendo espaço suficiente para colocar esses processos. Eu não consigo colocar justamente por esses espaços estarem fragmentados, ok? Então, esse problema aí é o que a gente chama de fragmentação interna, está até escrito aqui nesse slide de baixo. Eu vou alocando e ele vai me deixando pequenos espaços. Vamos voltar lá no slide que fica claro. Olha aqui. Essa aqui era a área do programa A. Ficou uma área livre. Essa aqui era a área do programa B. Ficou uma área livre. Essas duas áreas aqui não podem ser ocupadas. Então vão ficando pequenos fragmentos dentro da memória e isso compromete a eficiência, né, no uso da memória principal. Então, essa fragmentação foi um problema encontrado com o uso de quê? Alocação particionada estática, onde os tamanhos das partições já eram fixas e a gente tenta evoluir a partir desse problema. Chegando ao que a gente chama de alocação particionada dinâmica.
Olhando para cá, já no primeiro momento, a gente percebe que na alocação particionada dinâmica não existe partições, não tem uma divisão fixa aqui, por isso que ela já não é mais estática, agora ela é dinâmica. Vamos ver como é que isso funciona aqui. Ó. Alocação particionada dinâmica. Então tá lá, ó. Não tenho nenhuma partição. Então agora o que vai acontecer? Eu vou alocando os processos dentro da memória de acordo com a minha necessidade. Então olha, aqui está o processo A, então vamos lá. Vou trazer o processo A para cá. Aqui está o processo B, beleza, vou trazer o processo B para cá. Aqui está o processo D, legal, vou trazer o processo D para cá. Espera aí, o processo D acho que tem que subir um pouquinho. Ah, não é o D, agora é o C. Eu pulei o C. Vou trazer o processo C, vou trazer o processo D. Espera aí, que eu acho que não funcionou direito, não. Vou trazer o processo D e vou trazer também o processo E. Como eu disse, tinha espaço suficiente para alocar todos eles. Nesse modelo anterior a gente não conseguia porque tinham partições de tamanho fixo. Aqui eu não tinha. Com isso eu consigo trazer todos os processos para cá. Tá legal? É o que ele mostra aqui para gente. Ó. A memória estava toda vazia, eu tenho todos esses processos, ele vai trazendo um por um e alocando. Veja, ele está criando espaços aqui para poder encaixar cada processo, mas os espaços do tamanho do processo. Então não vão ficar sobrando pequenos fragmentos. Por isso que ele diz aqui, ó, o problema da fragmentação interna está resolvido neste momento. Tá legal? Todo mundo conseguiu visualizar aí? Ok? Podemos seguir? Podemos, professor. Beleza, botaram um sim aqui, então vou considerar que está tudo ok. Vamos lá. Só o que acontece? Como na maioria dos casos, né, na área de computação, a gente resolve um problema de um lado e cria um problema do outro. A gente conhece o modelo que está aí, de alocação particionada dinâmica, a gente resolveu o problema da fragmentação interna. Mas, em contrapartida, a gente gerou um outro problema, que é o que a gente chama de fragmentação externa. Vamos ver se no outro slide lá a gente consegue ver isso melhor. Olha aqui, ó. Fragmentação externa. Eu criei um aqui para isso. Vamos imaginar que eu tenho todos esses processos que estão aqui. Tá legal? Eles foram colocados lá para serem executados. E o que acontece? De acordo com o que a gente já viu lá nos critérios de escalonamento, os próprios sistemas operacionais tentam priorizar a execução dos menores processos primeiros, não é isso que a gente viu? De forma a ter um tempo de resposta razoável para esses processos. Então, considerando isso, vamos imaginar que os menores processos aqui são o processo A e processo C. Vamos supor que esses são os primeiros processos a serem executados. Então, olha, o processo A já foi executado na CPU, acabou de ser executado, chegou no seu estado de término. O que acontece com o processo A? O processo A já pode sair da memória principal. O processo C é um outro de 2K aqui. O que acontece? Acabou de ser executado, o processo C também pode sair da memória principal. Com essa saída, o que começa a acontecer aqui? Eu começo a ficar com espaços livres. Só que esses espaços aqui estão o quê? Fragmentados. É aquele exemplo que ele está mostrando aqui, ó, no slide. Ó. Eu tenho um processo aqui de 3K para colocar aqui dentro, só que os espaços que eu tenho livres são 2K, 1K e 2K. Ah, Sobral, mas somando isso tudo aqui, dá 5, né? 5, dá 5. Esse processo F de 3, será que ele não vai caber? Não. O processo não pode ser particionado dentro da memória. O processo ele tem que ser alocado em uma área contínua, contígua, né? Então, se ele entrar aqui na área livre de 2K, ele vai ter que ser colocado todo aqui dentro de 2K. Como ele tem 3K e não cabe, ele não pode ser alocado. Mas olha, no total eu tenho espaço suficiente para alocar esse processo aqui dentro. Tá legal? Então isso é o que a gente chama de fragmentação externa. Então com a saída de novos processos, por estarem concluídos, eles vão deixando pequenos fragmentos, né? Pequenas partições
dentro da memória que eu não consigo reutilizar porque elas estão particionadas, elas estão fragmentadas. Tá legal? Então, só reforçando, o que é a fragmentação interna? É quando a gente aloca o processo, acho que está melhor até nesse aqui, ó. Aloco o processo numa partição que é estática e aquele espaço que sobra eu não consigo ocupar com outro processo. A fragmentação externa é quando o processo sai da memória, por ele já está concluído, e deixam pequenos fragmentos. Aí isso a gente chama de fragmentação externa. Tá ok? Tá ok, professor. Como a nossa memória não tem o conceito aí de partições, então ficaria muito fácil a gente fazer o seguinte, que é o que ele propõe aqui, ó, é uma relocação dinâmica. Então, olha só, o que ele está propondo para a gente na relocação dinâmica? Pegar esse processo, puxar ele para baixo, pegar esse processo, puxar ele para baixo, pegar esse processo, puxar ele para baixo, e a área livre ficaria aqui em cima. Com a área livre aqui em cima, fica mais fácil para eu poder fazer o quê? Jogar o próximo processo dentro dessa área livre. Tá certo? Então, aqui, ó, jogando todo mundo para baixo, ia me sobrar uma área de 5K aqui em cima. Com essa área de 5K, eu consegui colocar o processo F e me deixou aqui 2K livre. Resolve o problema da fragmentação externa? Resolve. Mas aqui a gente tem um problema muito sério, que é justamente o quê? O custo computacional para a gente fazer isso. O custo é muito grande. Eu sempre dou exemplo aqui, não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer, o processo de desfragmentação de disco do HD de vocês. Já viram o que é isso? Já viram como é demorado? Porque cada processo desse daqui, ele vai ter que ser trocado de área. Então, ele passa a ter o quê? Uma nova informação de onde ele começa, de onde ele termina. Isso vai ter que ser registrado dentro do contexto de software, dentro do contexto de hardware, dentro do espaço de endereçamento do processo. Então, isso é um processo extremamente lento, que, apesar de resolver, é inviável, porque acaba gerando um consumo aí de processamento muito grande e certamente isso vai impactar na eficiência lá da execução das suas tarefas. Tá legal? Para tentar minimizar isso, criaram, então, 3 estratégias, chamadas de Best Fit, Worst Fit e First Fit. O que significa cada uma dessas tarefas? Para a gente tentar fazer a melhor alocação dentro desses espaços, o que cada técnica dessa tenta fazer? Utilizar um critério para alocar esses processos novos dentro da memória, de forma a fazer o melhor uso dessa memória. Então, vamos lá. O que o Best Fit faz? Ele bota aqui, ó, a melhor opção é a escolhida, aquela em que o programa deixa o menor espaço sem utilização. Então, olhando para cá, eu tenho uma área livre de 3, uma área livre de 5 e uma área livre de 4. O que o Best Fit, essa metodologia, vai tentar fazer? Eu tenho um processo de FK, ele vai tentar buscar aqui qual é a área que mais se aproxima do tamanho daquele processo para tentar fazer a alocação. Então, vamos voltar aqui no slide. Olha só. Ah, não, aqui no slide eu acho que eu não tenho essa. Então, tá aqui, ó. O processo F, ele vai ser alocado aonde? Uma de 3K, uma de 5K e uma de 4K. Ele vai ser alocado na de 3K. Por quê? O grande objetivo aí é o seguinte, deixar áreas maiores para processos maiores que podem vir logo em seguida. Então, ele deixa a área de 5K livre, deixa a área de 4K livre e ocupa essa daqui de baixo. Então, ele jogou aqui. Resolveu o problema? Resolvido o problema, mas só que o impacto que essa Best Fit gera é porque, como você vai utilizar as partições que são mais próximas ao tamanho do processo, você provavelmente vai deixar pequenos fragmentos esses que provavelmente não serão utilizados por outro processo maior que vem em seguida. Aí eu vou ter que utilizar essa área de 5, essa área de 4 e aquela área de 2, só quando aparecer um processo de tamanho de 2K é que eu conseguiria utilizar. Seguindo esse problema aí, surgiu então a técnica de Worst Fit, que é o quê? A pior opção é a escolhida. Então, o que ele faz? Para tentar não deixar pequenos fragmentos na memória, olha aqui, ó, ele vai tentar pegar a pior partição. O que significa a pior partição? Aquela que deixa o maior espaço sem utilização, aquela que o tamanho está mais distante
do tamanho do processo. Então, olha, eu tinha uma de 5, uma de 4 e uma de 3. Qual é que é a maior aqui, mais distante do tamanho do processo? A de 5K, não é isso? Então é aqui que eu vou colocar. Olha, deixei aqui uma área livre de 3, deixei uma área livre de 4, deixei uma área livre de 4 aqui. O que significa isso? Eu não fiquei com nenhum fragmento muito pequeno de 2K. Resolveu o meu problema, que a gente viu lá no Best Fit. Mas, em contrapartida, a gente tem um outro problema. Caso eu tenha agora um processo de 5K, ele tem como se encaixar aí? Não tem. Então, assim, a gente tenta utilizar uma das duas de acordo com o perfil dos processos que vão ser executados. Se forem muitos processos pequenos, a Best Fit é a mais indicada. Se for muitos processos grandes, a Worst Fit é indicada. Tá legal? E para tentar resolver esse problema de uma forma mais simples, surgiu a First Fit. O que é a First Fit? É a primeira partição de tamanho suficiente a escolhida. Essa é a mais simples de todas. E aí está a grande vantagem dela. Nessas duas anteriores, desculpa, peraí que eu passei direto. Nessas duas anteriores aqui, cadê? Aqui, ó. Na Best Fit e na Worst Fit, a gente viu aqui que a gente tem um problema, um custo computacional grande aí, que é o quê? Você ficar monitorando as áreas livres, para você saber onde tem área livre e qual é o tamanho da área livre. Na First Fit, isso não existe. Na First Fit, o que ele vai fazer? Ele vai mapear a memória a partir da área do sistema operacional e vai ver. Primeira área livre é essa. Opa, já vou colocar aqui. Tem tamanho suficiente para eu colocar o processo? É lá que eu vou jogar o processo. Tá legal? Então, não tem muito que ficar mapeando, não tem muito que ficar olhando. Partiu a partir do sistema operacional para cima. Olhou uma área livre aqui. É de 3. Esse é 1? Cabe. Então, a gente já joga aqui e está resolvido o problema. Tá legal? Então essas são as 3 técnicas. Na semana que vem nós vamos fazer uma questão aí discursiva utilizando esses 3 conceitos. Eu vou dar um cenário para vocês de alocação de memória. A gente vai fazer primeiro com a First Fit, depois com a Best Fit e depois com a Worst Fit. A gente vai fazer isso junto na próxima aula, que é a aula de exercício. Vamos lá. Um outro conceito que ele fala aqui é de swap. Swap out e swap in, que ele mostra no próximo slide. O que significa esse conceito de swap? Nós já chegamos a comentar em alguma aula que, ao instalar o sistema operacional, lá no nosso HD é criada uma área de swapping, que é o quê? Uma área de armazenamento temporário de dados. Então, o que acontece aí na prática? Nesse processo de gerenciamento de memória, chega um determinado momento que eu preciso executar um processo e eu não tenho espaço suficiente para colocar ele. Então, o módulo de gerenciamento precisa tomar uma decisão. Essa decisão a gente vai ver no final dos próximos slides, a partir de quais critérios que ele toma essa decisão. Mas essa decisão é o quê? Quem eu vou tirar da memória para colocar esse próximo processo? Quem é que está aí dentro que vai me gerar menos problema se eu tirar? O menos problema, entre aspas, tá? Que isso é sempre, normalmente a gente faz de uma forma assim bem... a probabilidade de gerar o menor problema. Não significa que ele não vai gerar. Isso vai ser de acordo com o funcionamento do teu aplicativo, do teu programa. Então vamos supor que aqui, pelo critério lá de alocação que a gente está utilizando, a gente chegou à decisão de que o processo B é o que eu tenho que tirar agora, a partir de um critério lá que a gente vai ver qual é depois. Então, o que a gente faz? Esse processo B sai da memória principal e vai parar nessa área de swapping, que é o que a gente chama de swap out. Eu estou tirando um processo dali e trago agora o processo G lá para dentro para que ele possa ser executado, já que chegou a vez da execução do processo G. Tá legal? Mas o processo B não terminou. Ele só saiu dali temporariamente e foi para uma área de swap. Em algum momento da sua execução, o processo B precisa ser executado de novo. De onde ele estava, que era aqui no HD, ele não consegue ser executado. Eu tenho que trazer ele de volta para a memória principal. Quando eu trago ele de volta para cá, o que acontece? Eu estou fazendo um swap in. Então, eu estou tirando da memória secundária e trazendo para dentro da memória principal. Ok? Então, essa troca de processo aí é o que a gente chama de gerência de espaço de memória, que é o que o nosso sistema operacional faz. Tá legal? Então, com isso, a gente fecha aqui a primeira parte, que é
a parte só de gerenciamento de memória, e agora a gente vai entrar em gerência de memória virtual, que é um conceito que surgiu para facilitar um pouco esse funcionamento aí. A gente ainda tem alguns minutos, eu acho que dá para a gente pelo menos começar o outro. Até aqui tranquilo, pessoal? Sim. Alguém colocou aqui que eu diminuí o volume do PC, eu desliguei o som? Você Ficou conseguiu baixo o ouvir som por aí? acaso? Tá conseguindo ouvir por acaso? E ele diminuiu aqui sem querer. Vocês estão ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo. Não, era você que não conseguiu ouvir a gente. Ah, tá legal. Mas o final aí da explicação vocês ouviram, legal, né? Não, a gente ouviu tudo. A gente conseguiu ouvir pô, tudo que você falou, só que você não conseguiu ouvir a gente caso a gente Se estivesse vocês falando alguma precisassem coisa. falar alguma coisa. Beleza. Foi mal aí. Desculpa, não é que eu não queria ouvir vocês, não. Então vamos lá, vamos para o segundo slide aqui. O segundo slide a gente vai falar sobre memória virtual. Então vamos lá. O que é o conceito de memória virtual? Memória virtual, na verdade, a gente usa bastante hoje, mas na grande maioria das vezes a gente não sabe nem para que serve qual é a sua funcionalidade principal. Então vamos lá. Memória virtual, quais são os motivadores do conceito de memória virtual? Por que ela surgiu e por que ela hoje, até hoje é utilizada? Que hoje é o modelo de gerenciamento de memória mais usado. Tá lá. O custo com a desfragmentação na alocação particionada dinâmica. Então, isso a gente falou. Olha aqui, ó. Vamos voltar lá naquele slide que a gente estava. Aquele custo do... Aqui. Alocação particionada dinâmica que a gente poderia fazer para resolver a fragmentação externa. Só que a gente tinha que reposicionar todos esses processos dentro da memória e isso gastava muito tempo e recursos de CPU. Então não era a solução mais apropriada. A memória principal vem resolver... Memória principal não, desculpa. A memória virtual vem resolver esse problema. O processo, como a gente também já falou, necessita de um espaço de endereçamento contíguo. Então, por isso, ele gerava aqueles fragmentos que a gente não conseguia fazer o uso de uma forma eficiente. O código do programa também não é utilizado na íntegra o tempo todo, então hoje a gente propõe esse uso de programação modular, o que já ajuda. E, por último, a capacidade de armazenamento da nossa memória secundária é muito grande, então a gente pode utilizar uma parte dela para isso. Então vamos tentar entender aqui o conceito de memória virtual. Memória virtual é o seguinte, memória virtual nada mais é do que um espelho que é apresentado para o nosso processo. Como é que ela trabalha, na verdade? Ela usa parte da memória real, que está assim no livro, mas na verdade é o que a gente chama de memória principal, e parte na memória secundária. Então, ação real, o que vai acontecer quando a gente trabalha com memória virtual? Vamos lá no nosso Excel ver se a gente consegue representar aqui. Veja bem, o nosso processo, tá? Ele está enxergando isso aqui. Então são as páginas, são os blocos. Por enquanto a gente não definiu o conceito de página. Vamos lá. São blocos. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, bloco 5, até o bloco N. Então, nosso processo está armazenado aqui dentro dessa memória virtual. Tá? Só que essa memória virtual aqui, como o próprio nome diz, ela é virtual. Ela só está sendo apresentada dessa forma para o processo. Então, o que a gente está fazendo com a memória virtual é enganar, tá? Entre aspas, o processo. A gente diz para o processo que ele está colocado numa área de memória de forma contígua, então todos os seus módulos estão seguindo uma mesma área, mas na prática, parte desses módulos aqui estão na memória principal, parte desses módulos estão na memória secundária. Sabendo que eles podem estar também divididos dentro da memória, tanto na memória principal quanto na memória real. Então, a memória virtual, ela só passa uma imagem para o nosso processo de que ele está contíguo dentro da memória. Mas, numa situação real, dentro das memórias, né, principal e secundária, ele pode estar completamente dividido. Com isso, a gente acaba com o problema de fragmento, porque cada pequeno fragmento daquele eu consigo ocupar com uma parte do processo. Pô, Sobrama, você falou que o processo não podia ser particionado.
ele não pode enxergar esse particionamento. Para o processo, ele tem que saber onde ele começa, onde ele termina. Na memória virtual, a gente está mostrando isso para ele, mas na memória real e na memória secundária, não. Ele vai estar todo fragmentado. Vamos ver aqui um slide que mostra isso um pouquinho melhor. Olha aqui, ó. Deixa eu ampliar para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Peraí. Olha aqui, ó. Vou mostrar esse mapeamento aqui, como a gente chama da memória virtual para a memória real. Então, eu tenho aqui, ó, um processo A, tá legal? O processo A é composto desses conteúdos aqui, ó, 25, 50, 30 e 45. Quando eu monto a minha tabela de mapeamento, olha o que eu estou colocando. É como se esses conteúdos estivessem sequenciais ou contíguos. Ó, o primeiro bloco do processo A é o 45, depois o 30, depois o 50, depois o 45. Então, o que eu estou dizendo é que nos blocos de 0 a 3, está aqui, ó, no virtual de 0 a 3, eu guardei as informações do processo A. Mas, na prática, olha onde esses processos estão dentro da memória principal. Um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Eles não precisam mais estar sequenciais. Eles não precisam começar aqui e terminar aqui, como seria na alocação dinâmica, como a gente viu lá atrás. Na memória virtual é o quê? Eu posso colocar em qualquer lugar, mas na hora que eu vou mostrar isso para o processo, é como se ele tivesse sequencial aqui. Tá legal? Volto a dizer, o que a gente está fazendo é só dar uma enganada no processo para que a gente possa fazer o melhor uso da nossa memória principal. Olha aqui o processo B, mesma coisa, ó, os números de páginas, de blocos, né? 0, 1, 2 e 3. Na prática, isso, olha, para o processo, a gente está demonstrando ele como se fosse de forma sequencial, mas na prática, olha como é que ele está aqui dentro da memória principal. 75, 39, 17 e 68. Então, todos os fragmentos que eu tinha aqui dentro, eu já consegui ocupar tudo, pelo menos com um pedaço de cada um desses processos. Eu vou encaixando e vou gerando nessa tabela como se fosse um ponteiro. Então, toda vez que o processo acessar o bloco 0, eu tenho um ponteiro apontando para onde? Ó, bloco 0 aponta para onde? Para, olha aqui, ó, para a página 4 da memória real. Aqui, o bloco 1 aponta, ó, bloco 1, está aqui a linha, aponta para o bloco 5 da memória real e assim sucessivamente. Tá legal? Então, o conceito da memória virtual é isso. A gente mostra para o processo como se ele tivesse de forma contígua dentro da memória, mas, na verdade, por trás, lá na memória principal e na memória secundária, eu posso estar dividindo ele, jogando numa porção de pequenos espaços que a gente tem dentro da memória secundária ou da memória real. Tá legal? Então, só para eu poder acompanhar aqui, vocês já conseguiram entender aí, tranquilo, esse conceito de memória virtual? Sim ou não? Deu sim para entender. Sim? Beleza. Então vamos lá. Seguindo aqui. Para facilitar o uso da memória virtual, surgiram dois modelos de alocação, né, de espaços dentro das memórias, para a gente poder fazer esse mapeamento da memória virtual para a memória principal. Os dois conceitos são chamados de páginas e segmentos, ou o que a gente chama de paginação ou segmentação. A paginação, né, ele cria o quê? Páginas, como a gente viu no slide anterior, que são blocos todos do mesmo tamanho. Então vamos voltar lá. Olha aqui, ó, naquela figura. Aqui, ó, todos os blocos são do mesmo tamanho. Então esse bloco aqui é do mesmo tamanho desse, que é do mesmo tamanho desse, do mesmo tamanho desse. E no mapeamento, todos esses blocos aqui têm que ter o mesmo tamanho dos blocos daqui, para que ele possa fazer esse espelho de forma a não perder informação. Definidos na inicialização do sistema. Então, são todos do mesmo tamanho e de tamanho fixo. O que significa ser de tamanho fixo? Eu não posso mudar, durante a execução de um processo, o tamanho de uma página. Então, por exemplo, eu tenho um processo que vai entrar aqui que ele só vai consumir 2,5 páginas. Porque cada página dessa aqui tinha 4K, e o processo que veio é de 10K. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou colocar
4K numa página, 4K na outra, e posso mudar o tamanho dessa página aqui de 4 para 2? Não, não posso fazer isso. Aqueles dois vão vir ocupar uma página, vai ficar sobrando 2K, não tem outro jeito, mas por quê? A gente está falando de páginas. Todos os tamanhos são fixos, as páginas não podem variar de tamanho. Tá legal? E no caso do segmento, os blocos, né, os segmentos, têm tamanhos variáveis, definidos dinamicamente e podem ter tamanhos diferentes. Então, por exemplo, nesse caso que eu tinha segmentos lá de 4K, eu quero alocar um processo de 10K. Eu vou utilizar um segmento desse de 4, um outro segmento de 4, e aquele segmento que tinha 4, eu posso mudar o tamanho dele. Gera um segmento, de tamanho de 2K, vai ficar sobrando um outro de 2K lá que eu posso utilizar para outro processo qualquer. Tá legal? Então, o segmento ele se adapta mais ao tamanho do processo do que as páginas. As páginas têm tamanhos fixos. E os segmentos podem ter espaços, né? Blocos de tamanhos diferentes. No caso da página, não. Todos os blocos têm o mesmo tamanho. Tá bom? Na nossa matéria, está previsto no nosso conteúdo lá, a gente vê paginação só, segmentação não. Porque a segmentação, por conta desse processo dele de variação, ele é muito mais complexo para poder explicar. A gente precisaria de muito mais tempo para isso. Pelo menos umas 2 aulas para a gente entender segmentação e depois vem segmentação com paginação. Então, esse é um assunto que normalmente a gente cobre, né, em sistemas operacionais 2, numa outra disciplina. A gente não tem no nosso curso, não é o objetivo do nosso curso, então a gente só vê mesmo o conceito de paginação. Tá legal? Que é o que a gente vai começar a falar a partir de agora. Então, vamos lá. Para que a gente possa entender esse conceito de paginação, ele mostra para a gente aqui o seguinte: essas páginas são mapeadas a partir do quê? A partir de uma tabela de páginas que está aqui, ó, que é o que a gente chama de tabela de páginas, e dentro de cada tabela dessa, a gente tem uma ETP, que é a entrada de tabela de página. O que significa isso? Ó, vamos ver aqui no nosso slide. Aqui. Olha aqui, ó. Essa aqui é a minha tabela de página, tá bom? Para cada página dessa daqui, eu tenho um ponteiro apontando para onde ela se encontra na memória real ou na memória secundária. Isso aqui tem mais informações do que a gente vai conseguir ver hoje. A nossa aula já está acabando, então eu vou deixar para mostrar isso para vocês na semana que vem, que é a LFU, LRU e NRU. A gente vai deixar esses 3 slides para a semana que vem, tá bom? Então, o conceito de memória virtual, olha aqui, essa tabela que está aqui no meio, que vai fazer esse mapeamento, a gente consegue enxergar ela aqui, ó. Olha a tabela aqui de mapeamento, ó. Tabela de mapeamento A. Então, ó, é uma página da memória virtual que vai estar sendo apontada para uma página da memória real. Tá legal? Então, olha aqui, ó. Vamos passar aqui para a próxima. Ih, não, troquei o slide, peraí. Página, segmento. Aqui só para a gente poder fechar, nesses minutinhos aí que faltam, ele mostra aqui para a gente esse conceito de page in e page out. Lembra que a gente falou lá, swap out e swap in? Isso vai acontecer na memória com outro nome. Olha aqui, quando a gente fala de página. Preciso fazer acesso a uma página, tá certo? Que essa página não está na memória principal. Quando ela não está na memória principal, aqui na tabela de página aparece um bitzinho de validade. Isso aqui eu vou voltar a falar com vocês na semana que vem. O bit 0 indica que a página que eu preciso acessar está onde? Na memória secundária. Então eu tenho que fazer o quê? Um page in. Olha aqui, ó. Eu trago da memória secundária para dentro da memória principal. Não tem espaço para colocar. Então, primeiro, faz um page out, que a gente tira da memória principal para a memória secundária, e depois eu trago da memória secundária para a memória principal. Tá legal? Toda vez que eu preciso acessar uma página que não está na memória principal, a gente diz que ocorreu um page fault, que é uma falha de página. Então, significa o quê? Eu vou ter que fazer um page in, trazer essa página para dentro. Dependendo se a memória principal estiver toda cheia, eu tenho que antes fazer um page out. Caso a página já esteja dentro da memória principal,
Esse bit de validade está aqui na tabela indicando que o bit é 1, indicando que a página já está lá, que não acontece nenhuma falha. Tá legal? Ficou claro aí esse conceito de pageflow? Ficou sim, professor. Beleza. Então, o que ficou faltando para a próxima aula? Só esses algoritmos de substituição, LFU, LRU e NRU. São os 3 que a gente vai falar no início da aula que vem. Consegui fechar igual da turma de ontem à noite. Estamos no mesmo ponto, que aí fica mais fácil para eu gerenciar isso aí na próxima semana. Tá bom? Vou parar aqui a gravação.